Qualquer condição que diferencie esses jovens dos seus pares vai aumentar a chance dele sofrer bullying. Que tipo de diferença? Normalmente, essa coisa de ser percebidos como tendo um status social de mais rejeitado, né? E aí, esses comportamentos não normativos, se a gente está falando de comportamentos sociais não normativos, né? Vamos lembrar que aí pessoas autistas vão frequentemente ter esses comportamentos não normativos, tá? Ou outras características físicas que separam essa criança do grupo, acabam colocando ela em maior risco de ser rejeitada pelo grupo. E essa falta de adequação entre o indivíduo e o grupo vai aumentando a rejeição, né? O risco de rejeição dentro desse grupo. E esse status marginal aumenta esse risco de vitimização, tá? Que é a pessoa que acaba sofrendo bullying, né? E essa vitimização tende a ser prolongada e mais grave quanto maior o isolamento. Tá? Então, quanto maior o isolamento social. Não só o fato de ser percebido como um status social ali de rejeitado, mas o de fato ter pouco ou nenhum amigo, né? Então, essa é uma coisa importante, tá? Por quê? Não tem ninguém para te defender e não tem ninguém para te apoiar, né? Então, os estudos mostram também que, embora jovens em geral vítimas de bullying, eles têm uma chance maior já de ter transtornos especialmente internalizantes, como depressão e ansiedade, aqueles que têm amigos e que recebem algum tipo de suporte emocional de amigos estão protegidos desse desfecho negativo ali de bullying, de desenvolver outros transtornos mentais, o que reforça a questão do autismo e da dificuldade deles de normalmente fazerem amigos e de terem um grupo de apoio. Então, crianças e adolescentes autistas seriam aí vítimas perfeitas de bullying, tá? Em que sentido? Mesmo quando eles têm amizades, essas amizades estabelecidas são normalmente caracterizadas por amizades que têm pouca centralidade, ou seja, eles são os marginais naquele grupo de amigo, tá? Nunca são o líder ali, nunca estão puxando o grupo, ou é o carinha do lado do líder, normalmente são marginais. E eu acho que é muito comum a gente ver no consultório também, né, de os pais falarem, olha, ele tem um grupinho de amigos, mas eu não acho que são tão amigos, não, porque direto eles tiram um pouco de sarro dele, né? E eles relatam, então, um menor nível de apoio social, tá? Então, por isso, são mais chances de ser vítimas de bullying e de terem desfechos negativos do bullying também. E aí o que a gente fala é que vira uma coisa que vai se excluindo, né? Então, a gente tem ali o estudante com autismo, tá? Que já é um estudante que tem muita dificuldade de cognição social. Diante disso, as habilidades sociais dele, né, acabam sendo mais restritas, né, sociais e de comunicação. E, do outro lado, eu tenho um grupo de pares que praticamente não sabe nada sobre autismo, ou que, quando sabe alguma coisa, tem pouca aceitação. Né, que a gente fala muito, assim, conscientização é diferente de aceitação. Então, a gente tem um trabalho constante de conscientização, mas a gente precisa ampliar trabalhos de aceitação também. Então, eles convivem pouco, né, não tem uma grande compreensão ali do que é, e essa aceitação muito restrita de diferenças no geral. Isso acaba gerando aí, né, essa frequência, né, e qualidade muito reduzida das interações com os pares. Então, diminuição de amizades e diminuição da qualidade dessa amizade também, né? E essas relações aí, essas redes sociais que acabam ficando muito limitadas, né, com poucos amigos e muito pouco suporte social, tá? Isso aumenta a chance dele sofrer bullying, de sofrer algum tipo de rejeição, e vai levar a maior isolamento e a solidão. E aí a gente vai entrar nesse ciclo vicioso ali, né, que é, com o maior isolamento e com a maior solidão ali deles, eles vão ter uma motivação reduzida também para buscar, né? Então, um dos impactos do bullying é a evitação, começa a evitar o ambiente escolar e pode levar muito ali, né, a absenteísmo, né, da escola. Então, eles vão ter uma motivação social reduzida e menor oportunidade de convívio também para trabalhar essas habilidades que eles precisam. E, por outro lado, para as pessoas típicas, elas vão ter uma oportunidade menor ainda de lidar com as diferenças, né? De entender a diferença e de aceitar as diferenças e o que a gente chama hoje de neurodiversidade. Lidar com a vítima é um dos pontos que a gente precisa fazer, então a gente precisa trabalhar sim, mas é um consenso na literatura que as intervenções para prevenir o bullying, elas têm que ser intervenções multissistêmicas. Então, eu tenho que trabalhar diferentes coisas, tá? Uma delas, que parece que é a mais interessante,
é o trabalho com os pares, que eles chamam de bystanders, são os espectadores. Tá? Porque a gente tem um grupinho que é vítima, um grupinho que faz, e a gente tem aí, sei lá, 60%, né, das pessoas que não estão em nenhum dos dois grupos, e que assistem, e que muitas vezes até gostariam de falar, e não falam nada, né? Por medo, porque o outro é mais fisicamente importante, porque o outro é mais socialmente relevante ali, né? Mas eles acabam assistindo, não falam, são coniventes, e os trabalhos que os estudos mostram com esses pares é o que mais tem resultado, tá, na literatura. A gente também tem vários trabalhos com professores e equipes, também tem trabalho com os pais, e normalmente é o que eu falei, intervenções são multissistêmicas, né? E trabalho no ambiente escolar. Então, a ideia é que você promova um ambiente em que fique muito claro que o bullying não é aceito, né? Então, esse trabalho pode ser uma intervenção universal, né? Desde aqueles folders, campanhas que vocês fazem, que se for uma vez só, não tem praticamente nenhum efeito, tá? E esses universais têm algum efeito, mas também não tem tão grande quanto você faz uns trabalhos mais específicos de sala de aula, como ter regras claras na sala de aula, tá? Do tipo, olha, a gente não pode provocar bullying. Nós temos que aceitar as pessoas que são diferentes. Se você vir alguém sofrendo bullying, conte para alguém, tá? E relate para alguém. Então, essa é uma das regrinhas que tem nesses programas clássicos, assim, né? Tem os países nórdicos que têm os programas bem estabelecidos, embora a gente saiba que a gente precisa de uma validação em outros países, então os dados dos países, acho que foi na Dinamarca, na Noruega, não foi tão bom quanto o mesmo programa aplicado aos Estados Unidos, mas é um ponto de partida e tem outros programas na literatura também que são importantes da gente poder visitar e discutir, né? Então, o que eu insisto muito é isso, assim. Precisamos falar com as escolas e conscientizar as escolas. Então, hoje em dia, eu falo para os pais assim, quando for entrar na escola, já pergunta, vocês têm algum programa anti-bullying? Né? Se não tem, vamos fazer um programa anti-bullying na escola? Porque sem isso é muito difícil, a gente só trabalhando as habilidades do nosso paciente, da pessoa que a gente está atendendo, a gente conseguir ter um impacto bom e claro ali sobre o bullying.